Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Chegamos à última porta em nosso estudo devocional sobre as 12 portas de Jerusalém. E eu trago comigo aberta a palavra do Senhor no texto que está em Neemias capítulo 8, versículo 16, onde se lê o seguinte: Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Esta é a porta de Efraim. Efraim era o segundo filho de José, portanto não o primogênito, mas que recebeu a bênção de Jacó como se fosse o filho primogênito de José. O nome Efraim ele pode significar frutífero, fruto em dobro ou ainda porção dobrada da herança. E quando estudamos a respeito dessa porta e ao aplicarmos o estudo relacionado à porta de Efraim, principalmente levando em consideração o Novo Testamento, nós descobrimos que o princípio ensinado aqui tem tudo a ver conosco em Cristo Jesus. Isso porque a herança dobrada era dada em razão da primogenitura. E em Hebreus capítulo 12, versículo 23, diz que nós somos os filhos de Deus, a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Isso é devido ao fato de que Jesus é o primogênito filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia também diz que Jesus é o Cordeiro de Deus e nos chama como igreja do Senhor de a noiva do Cordeiro. Também a Bíblia diz que, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Assim, eu quero logo de início esclarecer a você que, como igreja, você e eu temos esse direito à primogenitura, ou seja, a bênção dobrada, a sermos frutíferos, frutíferas, a sermos herdeiros, herdeiras das promessas de Deus. E para entendermos isso, nós precisamos nos reportar ao texto que fala especificamente sobre a bênção de Jacó sobre Efraim. E para isso é importante nós entendermos a dinâmica, como que isso acontecia. No Antigo Testamento, quando uma pessoa ficava velha, um patriarca, um pai de família, o chefe da casa, ele ficava velho e ele sabia que estava próximo à sua partida, então ele chamava os seus filhos, chamava os seus parentes, os seus serviçais, para poder ter uma conversa com eles, e muitas das vezes nessa conversa havia ali bênçãos sobre a vida deles. Em muitos casos havia inclusive profecias relacionadas ao futuro de cada um deles, e é nesse contexto que nós falamos sobre a bênção de Jacó sobre Efraim. Aqui o texto chama Jacó de Israel, porque esse também é o nome que Deus tinha passado a chamar Jacó, chamar de Israel, quando ele então passou pela transformação, em um tempo de busca de Deus, e Deus então passou a chamá-lo de Israel. Bom, diz assim o texto: E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Jacó ia morrer. José levou os dois filhos, Manassés e Efraim, para serem abençoados por Jacó, que é Israel. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: Não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos.
Esse texto está em Gênesis, no capítulo 48, versículos 13 a 19. Eu devo chamar a sua atenção para o seguinte fato. A razão por que José chamou o nome do segundo filho de Efraim. Em Gênesis 41, 52, lá quando nasceu o menino, está escrito o seguinte: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Isso mostra que, para José, Efraim era uma lembrança do sofrimento. Ainda que ele tenha colocado no filho um nome significativo, um nome proclamador de bênçãos abundantes, a lembrança dele estava no passado, nos tempos difíceis, nos tempos de sofrimento. Muitas vezes nós agimos exatamente assim. Nós estamos já em um tempo de bonança, já passamos por dificuldades, mas ficamos nos reportando ao passado e dizendo, eu sofri, em 1900 não sei quanto. Bom, eu quero nessa hora compartilhar com você uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu ouvi uma história sobre a Segunda Guerra Mundial. E existia uma senhora que estava num acampamento de guerra. E nesse acampamento de guerra havia pessoas deitadas, machucadas, sofrendo, e elas estavam tentando dormir. Mas essa senhora começou a gritar, ai que sede, ai que sede. E então um dos soldados, mesmo que cansado, resolveu levantar, buscar água e levou aquela senhora. E ela tomou a água, agradeceu e voltou a deitar-se. Passados poucos segundos, aquela mulher começou a gritar de novo, como eu estava com sede, como eu estava com sede. Sabe, muitas vezes nós fazemos exatamente assim. Recebemos a bênção, somos herdeiros, temos edificado esta porta de Efraim na nossa vida, somos objeto da graça de Deus, da bênção de Deus, e ainda estamos pensando nas mazelas pelas quais nós passamos. Mas Deus tinha um plano diferente para Efraim. Ele não queria que Efraim fosse a referência do passado, e sim de bênçãos futuras e maiores ainda. Enquanto José estava pensando no seu tempo de dificuldade, Deus estava apontando para o futuro, e um futuro glorioso. Isso é o que deve acontecer conosco. Nós precisamos ter consciência de que o nosso passado, ainda que difícil, foi só um estágio para o cumprimento de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Ninguém fala sobre isso de uma forma tão, digamos assim, com autoridade como o apóstolo Paulo fala a respeito disso. A respeito dos problemas, das tribulações, do passado, das lutas da vida. E eu quero citar aqui um texto do apóstolo Paulo que está na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículos 8 e 9, e também versículos 16 a 18. Olha só o que diz o texto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no versículo 16 ele vai dizer assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bom, Paulo aqui, ele apresenta a perspectiva correta relacionada ao passado e às tribulações da vida e chama este período e chama estas coisas de leve e momentânea tribulação. Que perspectiva maravilhosa! Você vê os embates da vida, aquelas coisas que muitas vezes perturbam, trazem problemas, trazem dificuldades, e você dizer, bom, esta é uma leve e momentânea tribulação. E por outro lado, ele diz que estas mesmas tribulações produzem um peso de glória muito excelente.
Essa é uma perspectiva em que você pode encarar o fato de que existe algo pela frente. Existem promessas de Deus. Você está na edificação da porta de Efraim na sua vida pessoal, onde você crê que o Senhor tem algo adiante que ainda não foi experimentado. E é algo que está aguardando por você exatamente porque você encara o seu dia a dia, você encara o período no qual você está, pelo qual você está passando, apenas como um estágio. Nesse tempo em que estamos, especialmente nesses dias, com tanta incerteza, com tantos problemas, nós podemos agir como José e darmos nomes a circunstâncias, a pessoas, a quem sabe animais. Eu lembro quando eu era criança, existia um cachorro na casa da minha tia que ele tinha o nome Já Falei. E isso era uma crítica dela em relação a alguém da família que vivia dizendo, olha, eu já falei, eu já falei, eu já falei. Sabe que às vezes nós nos fixamos em alguma coisa, porque isso marcou muito a nossa vida, marcou muito o nosso momento. E é perigoso, neste momento em que estamos vivendo, deixar-nos de alguma forma sermos rotulados pelas circunstâncias. Então você pode ter esta decisão de fazer como José e quem sabe, ao invés de olhar para o futuro do filho, está olhando para o tempo de angústia. Mas você pode também fazer como está ou como foi o propósito de Deus, mostrando que há um futuro de glória, que há um futuro de bênção, que o momento pelo qual você está passando é muito pequeno, é uma leve e momentânea tribulação perto de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Eu quero terminar perguntando a você qual a sua perspectiva pessoal. Como você tem visto o momento em que nós estamos? Como você tem estado? Como você se encontra neste momento? Você se encontra agarrado ao passado ou você consegue ver os propósitos para os quais aconteceram aquelas coisas passadas? Você está agarrado a uma situação antiga, você se reporta a apenas aquela situação de desvantagem, ruim, algo que aconteceu na sua vida, ou você está de olho no futuro das promessas do Pai Celestial? Espiritualmente falando, a edificação da porta de Efraim, ela está focada nas promessas de Deus. Ela está focada naquilo que Deus tem de melhor para você. O melhor ainda está por vir. O melhor está à frente daquilo que está acontecendo com você hoje. O melhor está no seu futuro e esse futuro pode ser daqui a poucos minutos, pode ser amanhã. E então a minha pergunta para você é, como é que você está focado? Em que você está focado? Você está focado nessas promessas do Senhor? Pense nisso. E eu quero dizer para você, antes de orar, eu quero agradecer a você por ter nos acompanhado durante essas 12 semanas no nosso estudo devocional sobre as 12 portas de Jerusalém. E eu quero também esclarecer para você que nós fizemos isso de uma forma muito simples. Nos faltam ainda recursos que poderiam servir melhor a você e a sua família, mas nós esperamos, eu espero sinceramente, que você tenha sido de alguma forma abençoada com estes estudos. Se você ainda não viu o estudo relacionado às portas anteriores, vá aí atrás e veja esses estudos. Vá ao canal e foque lá nas lições passadas para que você possa até chegar a esta última porta. Eu quero então mais uma vez agradecer você e nós vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo encerramento deste estudo. Nós sabemos que esse estudo ele é bastante limitado, bastante pequeno, bastante resumido, mas deu para poder mexer com o nosso pensamento, para mexer com o nosso ânimo, no nosso relacionamento com o Senhor, na edificação da nossa vida pessoal, no nosso relacionamento em família, em sociedade. Senhor, abençoe de uma forma especial esta pessoa que me assiste nesta hora. Que o Senhor possa tocar sobre a vida dela, o Senhor possa enchê-la de toda a tua graça, o Senhor possa, Pai de amor, fazer algo novo e maravilhoso, o Senhor possa abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que ela possa ver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela. Obrigado, Senhor, abençoe-na com toda a sorte de bênção,
em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.